Bom dia a todos. Bom dia, Carlos. Obrigado pela apresentação. E obrigado a todos os participantes por estarem com a gente nessa manhã. O nosso tema de hoje, a gente escolheu a atividade estomática das plantas. Fazendo uma breve introdução, a gente pode entender, é um conceito que a gente tem desde o primário, na verdade, que a água é uma importante substância do planeta. Ela serve como um solvente universal e é nela que ocorrem vários processos bioquímicos. E que foi no meio aquoso que a vida teve o seu início. O problema, na hora de transferir essa vida do meio aquático para o meio terrestre, era a dificuldade em se obter água nesse meio mais seco. Então a solução que as plantas conseguiram encontrar foram duas, na verdade. Uma é o desenvolvimento de raízes para absorção da água do solo e o sistema vascular avançado que pudesse transportar essa água das raízes a todos os órgãos da planta. E também o desenvolvimento da epiderme e dos estômatos, que são órgãos que elas utilizam para manter essa água dentro do seu sistema. Aqui a gente percebe uma figura em que a água ela está sendo absorvida do solo e transmitida para os vários órgãos da planta pelo xilema, que é o vaso condutor responsável pela seiva bruta, que é basicamente a água e os nutrientes que ela retira do solo. Enquanto que o floema é o outro órgão condutor que vai transferir a seiva elaborada, que já é a seiva trabalhada com os nutrientes produzidos pela fotossíntese. E aqui é uma foto do nosso órgão de hoje, que é o estômago. Então, basicamente, seria isso. A água ela é absorvida do solo, ela se movimenta pela planta e grande parte dessa água ela é perdida para a atmosfera por transpiração. Aqui alguns exemplos separados em tipos de plantas. No caso das mesófilas, que são aquelas plantas que estão adaptadas a ambientes mais neutros, não tão extremos, muito quentes ou muito úmidos, elas têm uma média de 82% da água, de toda a água que ela absorve, é transpirada para a atmosfera. Enquanto que apenas 18% dessa água ela fica armazenada no seu sistema. Já no caso de plantas xerófilas suculentas, que são aquelas mais adaptadas a climas áridos ou plantas de deserto, elas conseguem absorver, manter no seu sistema 50% da água que ela retira do solo, enquanto que os outros 50% ela perde para a atmosfera por transpiração. E por que a planta ela precisa da transpiração? Existem alguns argumentos que defendem a importância da transpiração para o resfriamento das folhas, para a ascensão da seiva, porque ela, devido à transpiração, ela acabaria construindo uma coluna de água com uma diferença de potencial hídrico. À medida em que a água é evaporada pelos órgãos mais superiores, a tendência também seria uma absorção da água pelas raízes. E, à medida em que essa água é absorvida, também seriam absorvidos os nutrientes. Só que existe um problema com a transpiração. A gente vai ver mais a seguir que a transpiração ocorre principalmente pelos estômatos, que são basicamente como se fossem portas nos órgãos das plantas, que elas abrem e fecham. À medida em que ela abre os seus estômatos para absorver CO2, o gás carbônico, para fazer a fotossíntese, ela perde também água para a atmosfera por transpiração. E não existe uma maneira de conseguir o CO2 para fazer a fotossíntese sem também ter uma perda de água. A solução que a planta encontrou para tentar driblar um pouco essa dificuldade foi a regulação temporal da abertura estomática. Então, ela não fica com o estômago aberto o tempo todo. A tendência, na maioria das plantas, é fechar esses estômatos de noite
quando não tem luz para elas fazerem a fotossíntese, e assim ela também evita a perda de água para a atmosfera. E ela vai abrir esses estômatos no período da manhã e mantê-los abertos durante o dia para conseguir absorver o CO2 da atmosfera e fazer a fotossíntese. E caso sofra algum estresse hídrico, mesmo nos períodos de sol, de luminosidade, os estômatos tendem a se fechar por mecanismos que a gente vai ver em seguida. Existe uma taxa que a gente chama de EUA, que seria a eficiência no uso da água. Cada planta de diferentes tipos e entre as próprias espécies, elas têm uma eficiência no uso da água diferenciada. E essa taxa é calculada basicamente dividindo-se a quantidade de CO2 que elas conseguem tirar da atmosfera pela quantidade de água transpirada nesse processo. Ou seja, quanto mais CO2 a planta consegue tirar e menos água ela perde para a atmosfera, a gente considera que essa planta ela é mais eficiente no uso da água. Aqui, como observação, a gente colocou 3 índices. No caso de planta C3, a eficiência é de 0,02. A C4 é de 0,04. E as plantas CAM, que são aquelas mais adaptadas aos climas áridos, plantas suculentas e plantas desérticas, elas têm uma eficiência no uso da água maior, de 0,02. Aqui a gente começa a definição do estômato em si. Ele, na verdade, é formado por um complexo. São vários componentes desse complexo estomático. Aqui na foto, a gente percebe que existem 2 células guardas. São essas células em formato de rim. O ostilo seria o vão que ele consegue abrir entre essas 2 células guardas. E é por onde que a água é transpirada e o CO2 ele entra na planta. A gente vai perceber que ela tem essa parede interna um pouco mais espessada, que permite com que essa abertura do ostilo aconteça. Porque essa parede ela vai ter menos elasticidade do que as paredes externas. Elas também são cercadas por essas 2 células subsidiárias. E abaixo do estômago, a gente também tem a câmara subestomática, que é onde acontece a difusão do CO2 para as células e que também é mantido um pouco da umidade dentro dessa câmara. Então, as células guardas, elas funcionam como válvulas para abrir e fechar os estômatos. E quem controla esse movimento é a entrada ou saída de água, por isso que ele é operado hidraulicamente. Os estômatos eles ficam, na sua grande maioria, nas folhas das plantas. Mas em algumas outras, como angiospermas e gimnospermas, eles podem ocorrer também nos caules verdes, nas flores e nos frutos da planta. A frequência de estômatos, ela diferencia entre espécies, ou até mesmo na mesma espécie, em diferentes condições de crescimento. O que a gente encontra normalmente é uma quantidade de 30 a 400 estômatos por milímetro quadrado de folha. Mas a gente tem alguns extremos também, como no caso do fumo, em que esse número ultrapassa os 1000 estômatos por milímetro quadrado. Existe também uma classificação com relação à posição desses estômatos na planta. A gente considera, no caso aqui, a folha, e que ela tem 2 faces. A face de cima da folha, voltada para cima, que a gente chama de epiderme adaxial, e a face de baixo da folha, que a gente chama de abaxial. No caso, uma planta pode ser considerada hipoestomática quando ela tem os estômatos na sua face de baixo da folha. Um exemplo disso seriam aquelas plantas de regiões úmidas. Uma planta é epiestomática quando ela apresenta os estômatos na sua face de cima da folha. No caso de plantas aquáticas, isso é bastante comum, porque elas têm um fornecimento muito grande de água e elas precisam perder isso para o ambiente.
Existem também as plantas anfiestomáticas, que elas têm estômatos em ambas as faces da folha, como no caso das plantas de regiões áridas, e as anisoestomáticas, que também têm em ambas as faces da folha, porém com um número diferenciado entre uma face e a outra. Aqui só alguns exemplos de plantas anfiestomáticas, por exemplo, seriam as monocotiledôneas herbáceas. A maioria das espécies, como dito anteriormente, elas têm os seus estômatos na face de baixo da folha, e a gente pode separar aquelas em que a face de baixo tem a maior quantidade de estômatos, como na dicotiledônea herbácea, ou exclusivamente na folha, na face abaxial, que seria o caso das dicotiledôneas lenhosas. E as plantas aquáticas, como exemplo aquelas plantas flutuantes, em que elas têm os estômatos basicamente na sua face superior. A importância dos estômatos é basicamente relacionada a trocas gasosas. Cerca de 90% de todo o gás carbônico e vapor de água que são trocados entre a planta e o ambiente ocorre pelos estômatos. E isso influencia diretamente a produção dessa planta, dessa cultivar, porque ela vai ter efeito na fotossíntese e na sua produtividade, no seu crescimento. As plantas também têm dois tipos, podem ser divididas em dois tipos de células guardas. O exemplo que a gente mostrou anteriormente era esse exemplo reniforme, em forma de rim, né? E ela é basicamente de plantas dicotiledôneas. A gente percebe aqui a parede mais espessada no interior. Elas possuem uma parede mais fina, nessa parte que fica em contato com as células subsidiárias. Aqui o ostilo aberto. E essas que seriam as microfibrilas, que elas estão dispostas nesse sentido para facilitar também essa abertura do ostilo. E no caso das gramíneas e monocotiledôneas, o formato dessas células guardas é um pouco diferente. Elas têm esse formato de halter e as microfibrilas elas estão dispostas em outro sentido. Então essas seriam características muito importantes das células guardas. A questão dessa parede interna ser mais espessada, ela tem basicamente 5 micrômetros contra 1 a 2 de paredes normais. E essa parede dorsal mais fina e as microfibrilas. Essas três características juntas permitem que na hora em que essa célula guarda absorve água, a tendência dela é de mudar a sua forma e abrir esse espaço no seu interior, que a gente chama de ostilo. O poro do estômago, quando aberto, ele tem cerca de 5 a 15 micrômetros de largura por 20 micrômetros de comprimento. E alguns estudos mostram que quando todos os poros de uma folha eles estão abertos, a gente consegue uma taxa de 0,5 a 2% da área total da folha seria representada por esses poros abertos. A câmara subestomática é aquela câmara que a gente mostrou, que fica logo abaixo dos estômatos. Essas seriam as células guardas, e aqui ficaria a câmara subestomática. A importância dela no sistema da planta é que, primeiro, ela aumenta o caminho da água para o meio ambiente, e isso possibilita que ela consiga reduzir a perda de água para o meio ambiente, e também o gás carbônico que ele entra, ele consegue ficar reservado aqui, armazenado, aumentando a difusão do CO2 para os tecidos da planta. Então, agora que a gente definiu o que é o estômago e o complexo estomático, a gente vai entender como funciona o movimento desse estômago. Basicamente, ele é bem simples. Como dito anteriormente, ele é hidraulicamente controlado.
Ou seja, aqui estão as duas células guardas. No caso, se a água entrar na célula guarda, ela vai ficar túrgida e esse ostilo ele vai se abrir. No caso, se as células guardas perderem água para as células vizinhas ou para o ambiente externo, esse ostilo ele vai fechar, porque as células guardas vão ficar flácidas. E para entender um pouco do movimento da água de dentro para fora das células guarda, a gente precisa definir um conceito que é o potencial hídrico. O potencial hídrico seria, na verdade, a energia livre comparada entre dois sistemas. Normalmente, o potencial hídrico ele é formado por 4 componentes, mas no caso da abertura dos estômatos ou fechamento deles, os mais importantes são o potencial de pressão e o potencial osmótico. A gente entende que, por exemplo, se a gente tem um sistema e a gente adiciona soluto a esse sistema, a essa solução, a tendência do potencial osmótico é de diminuir, ele fica mais negativo. Enquanto que o potencial de pressão, ele se altera quando a gente exerce alguma pressão. Se a gente exerce uma pressão no sistema, esse valor de potencial de pressão ele vai subir, fica mais positivo. Aqui são dois esquemas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor esse movimento da água. A gente pode considerar que aqui seriam duas células, uma célula B e uma célula A, e a membrana do meio seria uma membrana semipermeável. Ela permite a passagem da água, mas não permite a passagem dos solutos. Na célula B, a gente tem água pura, ou seja, o potencial hídrico dessa água é de 0. E na célula A, a gente tem uma solução com 0,1 molar de sacarose. Como a gente adicionou solutos a esse sistema, a gente diminuiu o potencial osmótico, então o potencial hídrico ele ficou negativo, menor do que 0. E a água ela tem a tendência de movimento do sistema de maior potencial hídrico para o sistema de menor potencial hídrico. Como aqui ele tem 0 e aqui ele tem negativo, a tendência da água é de ir do sistema B para o sistema A. Já no exemplo de baixo, os sistemas eles se mantêm, B continua sendo uma água pura e o A continua sendo 0,1 molar de sacarose, só que nesse caso a gente também exerceu uma pressão no sistema A. Então ele tem um potencial osmótico negativo porque tem sacarose, mas ele também tem um potencial de pressão positivo devido à pressão que a gente exerceu. Na soma algébrica desses dois componentes, a gente obteve um valor positivo de 4 MPa. Como esse potencial hídrico ele é maior do que o potencial hídrico do sistema B, a água ela tem a tendência de ir de A para B, mesmo que B não tenha nenhum soluto dissolvido nela. Então, é basicamente isso. O que causa a abertura do estômato é a absorção de água pelas células guarda. A célula guarda ela vai ficar mais túrgida e vai aumentar o seu potencial de pressão, enquanto que o fechamento é causado pela saída de água dessas células guarda. Daí a pressão de turgor ela diminui, as paredes se relaxam e se encontram, fechando o ostilo. Existem algumas hipóteses que foram testadas ao longo dos tempos. A primeira delas seria a hipótese de 1908, feita por Lloyd, que é conhecida também como amido-açúcar. O amido é uma maneira da planta reservar a sua energia. Ele é considerado um polímero de glicose insolúvel em água. Então, ele não contribui na diminuição do potencial osmótico do sistema. Então, enquanto ele está em formato de amido, ele não diminui o potencial hídrico da célula como um todo. Mas a partir do momento em que a gente quebra esse amido em açúcares solúveis, esses açúcares, eles sim têm um potencial osmótico ativo, eles vão diminuir esse potencial osmótico, deixando o potencial hídrico como um todo também negativo, e as células vão absorver água.
porque a célula guarda ela vai ter um potencial hídrico mais negativo do que a célula vizinha. A água vai vir da vizinha para a célula guarda vai ficar túrgida e os estômatos eles vão se abrir. Já em 1943, Yamamura ele testou a teoria do potássio e do cloro. Perdão. E que também tirou um pouco da importância da teoria de Lloyd de 1903. Ele considerou que os íons osmoticamente ativos de maior importância para a abertura e fechamento dos estômatos seriam o potássio, o cloro e também o malato que é produzido dentro das células guarda. Ou seja, a gente adiciona o soluto potássio na célula guarda, diminuindo o potencial osmótico, ela vai receber água e vai abrir o ostilo. E se a gente diminui a quantidade de potássio na célula, a gente vai fechar esses ostilos. A transferência de potássio para o interior das células guarda é feita por bombas de próton HTPase. E como esse é um transporte ativo, existe um gasto de energia da célula para a realização desse trabalho. Uma maneira que eles acharam de comprovar essa teoria foi utilizando a fusicocina. É uma toxina produzida por um fungo, normalmente a parasita das plantas. E o que essa toxina fazia era estimular a entrada de potássio nas células guarda e continuar essa estimulação o tempo todo. Então, essas células, como elas ficavam túrgidas o tempo todo e o estômago aberto o tempo todo, as plantas morriam por desidratação. O cloro ele também teria a mesma característica do potássio. Assim, se a gente aumenta a quantidade de cloro nas células guarda, a gente diminui o potencial osmótico dessa célula. Ela vai receber água das células vizinhas e vai abrir os estômatos. Se a gente diminui a quantidade de cloro nas células guarda, os estômatos eles se fecham. O transporte de cloro para dentro das células guarda é feito por um carreador e é uma entrada compartilhada com os íons de hidrogênio. Já o malato, ele não entraria na célula, ele é produzido dentro das células guardas a partir da quebra do amido. Em estômatos abertos, a gente consegue encontrar até 6 vezes mais altos os níveis de malato dentro das células guardas. O que causa a diminuição desse malato é ou a gente converte ele de volta para amido, ou a gente utiliza esse malato na respiração, ou também pela liberação desse malato para o exterior da célula. Então, em resumo, a teoria de Yamamura, ele considera que os íons K, o potássio, o cloro e o malato, eles são íons osmoticamente ativos, ou seja, dentro de uma solução, eles vão diminuir o potencial osmótico do sistema. Diminuindo o potencial osmótico, ele vai diminuir o potencial hídrico como um todo. Como o potencial hídrico de dentro das células guardas é menor do que os das células vizinhas, a água tende a vir das células vizinhas para dentro das células guardas. As células guardas vão ficar mais túrgidas e os estômatos eles vão se abrir. Mais recentemente foi considerada também a importância da sacarose, de novo, como ela tinha sido deixada de lado um pouco pela teoria de Yamamura, agora ela voltou e mostrou uma certa relevância também. Em experimentos feitos com fava, eles perceberam que existe um aumento de quantidade de potássio no amanhecer, à medida em que os estômatos também se abrem. Mas no início da tarde, a quantidade de potássio caía, só que os estômatos continuavam abertos. E eles perceberam também
que era bem nessa hora em que a sacarose começava a ser produzida pela reação da fotossíntese, e seria, nesse caso, o íon mais importante para manter esses estômatos abertos. A gente percebe melhor através do gráfico. Aqui a gente percebe as horas do dia, e também aqui de manhãzinha o aumento no potássio, acompanhado também pela abertura estomática. Mas no início da tarde o potássio ele tende a cair, só que a abertura ela continua subindo e se mantendo. E é bem nesse momento também que a gente tem o aumento da sacarose pelo processo de fotossíntese. E já no final da tarde, com a queda da sacarose, também acontece o fechamento estomático da planta. E quais são os fatores que influenciam os estômatos abrirem ou fecharem? No caso, a gente pode considerar a água, que é bastante importante, porque as células guardas elas são hidraulicamente controladas. A gente tem dois tipos de fechamento por água. Ou as células guardas ficam mais osmoticamente negativas e não conseguem puxar a água das células vizinhas tão rápido quanto elas perdem para a atmosfera, então elas vão perder a turgidez, elas vão ficar mais murchas e os ostilos eles vão se fechar. Já no caso do fechamento hidroativo, as células elas recebem um sinal que ele vem pelo hormônio de crescimento chamado ácido abscíssico, o ABA, de que existe uma deficiência de água em algum órgão da planta. Esse sinal ele pode vir até mesmo das raízes. Se as raízes perceberem que não existe água no solo, vai haver uma produção, um início de produção de ácido abscíssico, e assim que ele chegar esse ácido abscíssico nas células guarda, ele vai entender que existe uma deficiência de água e que ele deve fechar os estômagos para evitar ainda mais sofrer com a seca. A temperatura também influencia na abertura dos estômatos e é uma influência um pouco mais indireta. A gente sabe que uma maior temperatura aumenta a atividade de qualquer célula até um certo ponto, que é uma temperatura máxima a partir da qual haveria um declínio da atividade celular. E também, com altas temperaturas, a tendência é a respiração ficar maior do que o processo de fotossíntese. Com isso, vai aumentar também a concentração de gás carbônico no sistema e vai haver um fechamento estomático. Algumas referências de temperatura, a gente percebe que em muito frio, de 0 a 10 graus Celsius, a planta tende a fechar os seus estômatos, e muito altas também, acima de 40 graus, elas também tendem a fechar os seus estômatos. O ideal, feito em estudos com algodão e fumo, seria uma temperatura intermediária, em torno de 25 a 30 graus Celsius. Um outro fator que influencia é o CO2, o gás carbônico utilizado na fotossíntese. Como ele tem um efeito muito intimamente ligado com a luz, é difícil separar qual seria a importância realmente do CO2 sozinho no processo de abertura ou fechamento dos estômatos. O que se tem registros é que ele funcionaria um pouco semelhante ao ABA, o ácido abscíssico. Então ele faria o fechamento dos estômatos. Mas ele tem efeitos variáveis. Ele pode abrir os estômatos, porque com o gás carbônico a gente vai ter fotossíntese e vai haver a formação de malato, e isso vai diminuir o potencial hídrico da célula guarda e a água vai entrar nela. Ou também ele pode fechar os estômatos, como dito anteriormente, com uma ação muito parecida com o do ácido abscíssico. Um outro fator ambiental é o fator da luz. A luz ela tem dois tipos de efeitos no estômago. A faixa da luz, que é chamada de luz vermelha, ela tem um efeito indireto, que é a luz que ela vai ser utilizada na produção, no processo de fotossíntese, e com isso os fotoassimilados seriam os íons osmoticamente
ativos. Eles diminuiriam o potencial hídrico das células guarda. Já a luz azul, ela tem um efeito direto. A planta ela tem alguns fotorreceptores que captariam essa luz azul e que teriam um efeito direto na abertura ou fechamento dos estômatos. Um experimento que mostra isso foi que eles utilizaram uma planta e saturaram a fotossíntese, deixaram ela na taxa máxima de fotossíntese com a luz vermelha, e a partir desse momento colocaram alguns baixos fluxos de luz azul. E ainda assim, mesmo saturado pela luz vermelha, eles obtiveram um aumento na abertura dos estômatos utilizando essa luz azul. A luz azul ela tem um efeito direto porque ela controlaria a atividade da bomba de prótons, HTPase. Então, o que ela faz? Ela absorve essa luz azul e ela ativa a proteína 1433, que vai se ligar a essa bomba e vai, como a gente viu anteriormente, essa bomba ela joga para dentro das células guarda os íons potássio. Como a luz azul ela vai ativar essa bomba, os estômatos eles vão se abrir, porque vai haver uma entrada de potássio. E a luz azul também estimularia a biossíntese de malato dentro das células guarda. É um gráfico mostrando o comportamento da abertura dos estômatos ao longo do dia, que é muito semelhante à radiação fotossinteticamente ativa que a gente tem durante o dia. Eu acho que aqui fica um pouquinho mais fácil de entender o que foi falado até agora. No caso, esse seria o efeito da luz na abertura dos estômatos, passando de fechado para aberto. A gente tem a faixa de luz vermelha, que seria responsável por fazer a fotossíntese. Pelo processo da fotossíntese, a gente aumenta a quantidade de sacarose. A sacarose diminuiria o potencial osmótico e, consequentemente, o potencial hídrico. Então, o que ele faria é com que as células guardas fechadas absorvessem água das vizinhas e abrissem o seu ostíolo, abrissem o estômago. Já no caso da faixa azul, ela é captada pela zeaxantina, e alguns estudos também consideram a fototropina. E o que eles fariam é abrir os canais de fluxo, de entrada de potássio, e também eles influenciariam na entrada de cloro pelo carreador. Como a gente vai ter mais cloro e mais potássio dentro das células guardas, o seu potencial hídrico ele vai ficar mais negativo e também vai haver uma entrada de água nas células guarda, abrindo o estômago. Já o caso do fechamento estomático acontece num processo inverso ao da abertura. Para o estômago abrir, ele vai absorver água. Para o estômago fechar, ele vai perder a água. Então, o que acontece? As células elas perdem aqueles solutos que deixam o potencial hídrico mais negativo, o potencial hídrico vai ficando mais positivo e vai havendo uma saída de água. Como a água sai das células guarda, a tendência é ela ficar mais relaxada, perder o seu turgor e o ostíolo ele se fecha. Foi estudado também a importância do cálcio na abertura e fechamento dos estômatos. O que se percebe é que o cálcio ele inibe a turgescência que seria induzida pelo potássio, pelo cloro e pelo malato. E o ABA ele estimula a absorção de potássio pelas células guarda. O cálcio ele agiria na abertura de canais de ânions e também os canais de potássio. Ele faria com que as células guarda perdessem esses íons, aumentando o seu potencial hídrico, e ela também perderia água para o meio, causando fechamento dos estômagos. Mais uma vez, o esquema, resumindo tudo isso, talvez fique um pouco mais simples de entender. A concentração de gás carbônico aumentada teria um comportamento parecido com o aumento de ácido abscíssico no meio. Esse ácido abscíssico que ele é produzido quando existe um déficit hídrico no sistema. Eles aumentariam a concentração de cálcio dentro das células
que não só abrem os canais de saída de cloro e malato das células guarda, também inibem a bomba que jogaria potássio dentro das células, e isso vai acabar abrindo canais de saída de potássio, inibe a entrada de cloro e inibe também a entrada de potássio, ou seja, as células guardas, em resumo, vai perder os seus íons. Perdendo os íons para o meio externo, o potencial osmótico ele vai ficar mais positivo, o potencial hídrico também vai ficar mais positivo, e a tendência é ela, de aberta, passar para fechada, porque ela vai perder água para o meio. Aqui, apenas para conhecimento, existem alguns aparelhos no mercado que medem essa condutância estomática, esse fluxo de vapor e gás carbônico que passa pelos estômagos da planta. No caso, aqui é um exemplo, o nome desse aparelho seria um porômetro. Ele vem com esse clipe que se prende à folha da planta e que analisa esse fluxo de vapor de água e de CO2. O funcionamento dele é bastante simples. O que ele tem é dentro dessa câmara, esse daqui seria o clipe, na verdade, do aparelho. Dentro dessa câmara a gente tem esse espaço em que a folha é presa e dois sensores de umidade. Um mais próximo da folha e um mais próximo dessa câmara. Essa câmara ela tem um material dessecante que vai deixar esse interior, esse canal de fluxo, bastante seco, com uma umidade relativa próxima de zero. Então, qualquer variação de umidade ela é bem perceptível, por causa dessa umidade muito baixa. Então, o que a gente faz é prender a folha aqui, por meio desse clipe. O aparelho ele leva em torno de 30 segundos para fazer uma leitura de umidade próxima da folha e uma leitura próxima da câmara dessecante, e por meio dessa diferença calcular qual seria o fluxo de vapor de água e gás carbônico da folha. E no caso a gente tem aqui, para facilitar essa movimentação de ar pelo meio do canal, a gente também tem essa conta de agitação, que agiliza o processo. Esse seria só um exemplo da tela de medição do aparelho. Então, o que ele faz? Aqui em cima, ele vai te dar o fluxo de vapor de água e gás carbônico em uma medida de milimols por metro quadrado segundo, ou seja, a quantidade que passa de vapor de água e gás carbônico por metro quadrado de folha por unidade de tempo a cada segundo. E ele vai te dar também o valor da umidade que ele conseguiu nesse sensor mais próximo da folha, e a temperatura também, comparado com o do outro sensor de umidade, também temperatura e umidade. A leitura desse aparelho ele leva em torno de 30 segundos, porque o que ele faz é ele faz as leituras da umidade e temperatura durante esses 30 segundos e aplica essas leituras em um logaritmo para fazer uma previsão de quanto seria essa condução se o equilíbrio fosse atingido. Bom, a gente chegou ao final da nossa apresentação. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. E agora a gente abre o tempo para as perguntas. Muito obrigado, Fábio, pela apresentação. Nós temos várias perguntas que várias perguntas foram postadas durante a apresentação. A pergunta do participante Marco Sena, lá da cidade de Sorriso, no Mato Grosso, da Jamil Santos, Ricardo Silva, Nayara, Daisy, Fábio, Etcher. Então são muitas perguntas. Eu vou pedir ao Fábio que dê uma olhada na lista rapidamente para selecionar algumas dessas questões.
Só um minuto, por favor, aos participantes. Muito bom, então vamos dar início às perguntas e respostas. A primeira pergunta, Fábio, todas as plantas têm o mesmo comportamento estomático? Bom, não. Não, as plantas elas têm diferentes comportamentos estomáticos, até mesmo dentro das próprias espécies, de uma mesma espécie. Se essa espécie ela é colocada em um ambiente diferente da outra, ela vai ter um comportamento diferenciado. Existem também diferenciações com relação às suas características fotossintéticas, né? Um exemplo seriam aquelas plantas de deserto, as plantas com o metabolismo CAM ou MAC, que são aquelas plantas mais carnosas e de ambientes áridos. O que elas fazem é, elas abrem os seus estômatos no período da noite, porque como elas estão num ambiente que tem uma limitação muito grande de água, elas preferem, por meio da evolução, elas acabam abrindo seus estômatos de noite para fazer a absorção do gás carbônico. Elas armazenam esse gás carbônico em forma de ácido, para no dia seguinte, assim que eles conseguirem luz de novo, eles vão fazer a fotossíntese. Mas daí eles não precisariam abrir os seus estômatos de dia, o que causaria uma perda muito grande de água. Obrigado, Fábio. A próxima pergunta é: os estômatos influenciam na adubação foliar? Sim. Os produtos que são aplicados de maneira foliar, como os adubos ou os químicos sistêmicos, eles tendem a ter a sua maior absorção através dos estômatos, que são essas portas. Existe uma absorção dos nutrientes pela cutícula, pela epiderme, mas a maior parte dos nutrientes é absorvida pelos estômatos. Existem até algumas recomendações de aplicações de adubação foliar, por exemplo, o horário ideal para ser aplicado, porque eles levam muito em consideração, no caso, se a planta ela está túrgida, se ela está com os seus estômatos abertos ou fechados. Apesar disso, não é recomendado, por exemplo, a aplicação de adubação em dias muito quentes, em horários muito quentes. Muito bom. Temos uma outra pergunta relacionada, eu acredito, à anterior. Para um bom resultado na medida da transpiração, seria importante realizar as análises no mesmo horário ou tanto faz? Sim, é recomendado fazer leituras da condutância estomática em um mesmo horário. Apesar disso, a gente percebe que são vários os fatores que influenciam na abertura estomática das plantas. Existe a questão da temperatura, da luminosidade, da umidade relativa do ar, ou até mesmo da presença ou não de água no solo em que essa planta se encontra. Então, assim, considerar o mesmo horário do dia para fazer as leituras tem a tendência de diminuir um pouco dessas diferenças, mas em um mesmo horário, essas condições climáticas podem estar diferentes em um dia, se a gente comparar ao dia seguinte, por exemplo. Muito bom, Fábio. Obrigado. Vamos à próxima pergunta.
Fábio, qual a relação do fechamento dos estômatos com a floração? É a pergunta do colega Ricardo. Bom, Ricardo, o fechamento dos estômatos, ele pode ter diversas razões, né? Entre elas, se uma planta ela tem um fechamento estomático, pode ser que ela esteja sofrendo por estresse hídrico. Então, se a planta ela fechar os seus estômatos não naturalmente, sim, por causa que existe alguma deficiência de água, como esses estômatos também servem para fazer a fotossíntese, a entrada de CO2 no sistema, pode ser que o seu fechamento ele tenha uma influência negativa no crescimento, no desenvolvimento da planta como um todo, inclusive na floração. Muito bom, acho que nosso tempo dá para responder mais uma pergunta. Pergunta da Ana Carolina. A câmara dessecante no aparelho serve somente para manter a diferença entre os pontos e gerar esse fluxo direcional para a medição? Bom, Ana Carolina, a câmara dessecante ela não vai gerar esse fluxo direcional. O que ela faz, ela seca praticamente a 0% de umidade relativa esse ambiente que é criado nesse canal, para que leves diferenciações de umidade criadas pela planta consigam ser mais perceptíveis. Tanto que existe o modelo até antigo desses porômetros, eles não vinham com a câmara dessecante. Existe a possibilidade de fazer leituras, só que sem a câmara dessecante existe também uma limitação com relação a condições ambientais. A leitura da condutância estomática sem a câmara dessecante não pode ser feita, por exemplo, em ambientes muito úmidos. Temos uma pergunta que é relacionada à questão anterior. O meu instrumento não possui essa câmara com dessecante. Posso fazer um upgrade no meu instrumento? Bom, com relação ao porômetro fabricado pela Decagon, a gente tem conhecimento de que existem modelos sem dessecante e que podem ser feitos o upgrade sim. Só que para isso seria preciso a troca da cabeça do sensor, que seria aquele clipe que a gente mostrou nas fotos, que vem com a câmera dessecante. Muito obrigado, Fábio. O nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um no seminário. Lembrando que uma cópia dessa apresentação será enviada por e-mail aos participantes. Nós também iremos postar uma cópia no site da Decagon, decagon com N de navio no final.com.br. Essa postagem, o envio do e-mail vai acontecer dentro dos próximos 2 dias, não precisa se preocupar. As perguntas que não foram respondidas hoje, e são várias, nós também iremos responder e postar no nosso site. Então, mais uma vez, o nosso agradecimento à participação de cada um. Se surgir alguma pergunta adicional, pode obviamente enviar a questão por e-mail ou nos ligar. As informações de contato do Fábio aparecem no último slide que está sendo apresentado. Então, nosso agradecimento e desejo de um ótimo dia a todos. Muito obrigado.